Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Aqui é o Nada Trivial. Segundou em grande estilo. Temos aqui mais um grande convidado, convidada, no caso hoje, para o nosso Inspiring Brains. Você sabe que o Inspiring Brains também é um podcast, né? E que circula em todas as plataformas aí de podcast. Então, eu vou chamar a vinheta e a gente começa o podcast. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Inspiring Brains, o seu podcast de neurociência aplicada. Mais uma vez, um grande convidado, uma convidada hoje, para a gente falar sobre neurociência aplicada e por que ela buscou uma formação, o que ela faz com neurociência. Vou deixar ela mesmo contar para você. Seja muito bem-vinda, Flávia. É um prazerzaço receber você aqui no Inspiring Brains do Nada Trivial. E é isso. Agora você vai contar para todo mundo o que é que você foi aprontar na neurociência, Flávia. Nossa, como é que é a tua história? Vamos lá. Mas antes eu quero agradecer. Puxa, eu tenho que agradecer. Ainda mais porque eu deixei a Flávia esperando hoje, gente. Ai, faz parte. Olha, a neurociência, na verdade, ela entrou na minha vida aos poucos. Porque antes, vamos dizer, na minha inicial formação foi administração, marketing, então eu tinha esse olhar muito mais para os negócios e a área da saúde um pouco distante. Tipo, você disse assim, na tua orientação vocacional não apareceu ser médica. Não, na verdade, na verdade, depois que eu terminei o curso, eu fiz quase que um religare. Na época que eu estava definindo que faculdade eu vou fazer, eu tinha tanta certeza do que eu ia fazer que tinha, assim, arquitetura, engenharia, tinha medicina. Você sabe que eu fui por aí também, né? Ninguém sabe, mas eu prestei veterinária, música, computação e administração. O seu leque foi ainda maior. Música, né? O tanto que a gente tinha certeza do que queria. E é uma fase difícil. Aí eu me lembro assim, o meu pai fez a segunda formação em administração, ele falava, filha, você não sabe o que você faz administração. Então, tinha um pouco disso. Diz que é né? isso, mas parece que não é verdade. Não é. Mas assim foi, né? E eu comecei a olhar com interesse depois de um tempo de formada. Isso foi lá em 2012, um sabático meio forçado, com questão de saúde e tal. E aí eu falei, quero saber mais sobre isso, entender mais sobre isso. Mas eu fui para a área mais da relação mente-corpo, medicina integrativa, psique humana. Um pouco se tratando, assim, um pouco por uma demanda própria. Não, um interesse porque eu olhei para a minha história e falei, o que me ajudou a chegar até aqui? Ah, massa. E tinha, assim, na minha história, o autocuidado, né? Legal, que hoje é o meu principal trabalho. Legal. Então, eu falei, isso me ajudou demais nos desafios que eu consegui nesse ano, né, olhar, e eu queria poder me capacitar para também contribuir com as pessoas e continuar o meu processo, porque a gente está sempre, né, se trabalhando e tal. Então, eu fui para a formação em cuidados integrativos na Unifesp, aí depois eu fui fazer psicologia biodinâmica, que é a gente considera a psique e o corpo. E aí, as formações mais robustas, né? Porque quando você entra nessa área, uma formação é um curso, outro curso. São cursos que mexem muito. Então, você aprende e você se trabalha bastante. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. E eu me lembro que quando eu entrei em cursos relacionados à saúde, você se apresenta, né? Para a turma e tal. E aí eu dizia de onde eu era e as pessoas olhavam para mim. O que você está fazendo aqui? Da onde caiu? Da onde caiu? Então, foi bastante interessante para mim. É como se, naquele momento, a minha vida ela tivesse começado de novo, nessa questão de mergulhar num conhecimento e tal. E a neurociência vinha assim, né? Eu te acompanhava, eu já gostava de você. Ah, que lindo. Sem nem olhar para o curso. Eu não sei, o curso quando o curso surgiu, a gente estava mais para o caminho do final da pandemia. Sim.
E aí eu falei assim, nossa, mas será que vai dar certo, né? Na dinâmica, família, 2 filhos, trabalho e tal. Aí eu olhei e falei, nossa, parece que vai dar certo. 3 sábados por mês. E aí vamos negociar em casa, porque, né, você vai ficar ausente e tal, então. E deu tudo certo. A gente fez, eu sou turma 8. É a penúltima Não, eu sei, turma. turma, Você é a última 8? A turma 8. penúltima turma presencial, né? Exato. Então a gente teve só tipo uns 3 meses de online, um pouco mais. E aí Ainda por foi para o conta da pandemia. Ainda É, por conta da ainda pandemia. por conta da pandemia, a gente foi para o presencial. O que você estava fazendo de trabalho nessa época? Você estava trabalhando, não estava? Então, eu tenho uma carreira assim, 10 anos de varejo, Tá, depois fui para consultoria tá. e depois fui para uma agência de eventos como empreendedora. Então, eu tive uma experiência bem diversificada. E nesse ano, 2012, que foi meio que o sabático de eu parar, eu tinha acabado de ter minha segunda filha, eu parei e falei, o que que eu quero da minha vida profissional? A Então, maternidade mexeu com você nesse aspecto? sempre mexe, né? Sempre mexe. E é uma busca de um sentido maior. Eu me senti ali, eu quero É. fazer alguma coisa que me traga como é que eu vou dizer? Não, não é nem razão de viver, não é isso, isso é muito forte, né? Mas assim, para que eu vim? Sabe? Uma coisa mais profunda. E eu acredito muito que a gente tem habilidades que são, ou características que são mais fáceis, ou habilidades que são mais fáceis de alguma forma. E eu entendi na minha interpretação que o autocuidado é um caminho que eu usava para mim e que ele é essencial para a gente poder percorrer a jornada da vida, né? E então eu fui por esse caminho, né? Nesse momento eu fui. Então eu fiquei um tempo sendo estudante e dedicada à família, porque Legal. também não sobrava tanto tempo, né? Eu queria viver a maternidade. Eu vivi 2 maternidades muito diferentes, É. né? Eu tive um primeiro casamento e me separei, meu filho tinha 10 meses. Caramba, E amiga. depois eu tive um segundo casamento, onde é o casamento atual, né? Que eu brinco com isso, falo assim, é o hoje e eu pretendo que siga, né, gente? É. Enfim, A gente sempre a vida aposta. a A gente gente aposta. acredita, é isso, a gente aposta, né? Mas, ao mesmo tempo, tem a compreensão de que a gente está sempre se transformando, né? Então, para você falar de parceria de vida, essa transformação ela tem que ter um certo acompanhamento, né? Sim. Então, a gente acredita, é isso. E então, eu fiquei esse período. Quando eu comecei o curso, eu já atuava em atendimento psicoterápico, né? Comecei com adultos. Eu já tinha a formação de instrutora de mindfulness, então esse conceito todo, né, da atenção plena, de você se tornar observador de si mesmo, né, é algo que eu fiquei encantada quando eu tive o primeiro contato e eu trouxe isso para o meu, não vou dizer que é um programa, mas para minha forma de falar como é que você pode cuidar de si. Outra coisa que eu fazia também antes, meus pais trouxeram essa oportunidade para mim e para as minhas irmãs, era o contato com técnicas orientais. Então, a gente fez tai chi quando a gente era Ah, eu criança. também, sabia? Minha mãe Sério? tinha uma pilha com todo tipo de yoga, mas não as yogas clássicas, a gente fazia hatha yoga e tal, que são técnicas bem meditativas. Óbvio, tinha um TDAHzinho, né? Bem facilzinho de diagnosticar. Naquela época ainda, Isso. assim, É. que, Não, né? a gente ia fazer eletroencefalo, né? Porque o povo falava, essa criança não pode ser normal. Aí botavam a Nossa, gente para fazer jura? eletroencefalo para diagnóstico e tal. Minha mãe já fazia faculdade de psicologia, então ela entendeu que era um caminho bom ir para umas técnicas mais contemplativas, meditativas. Então, fiz tai chi, fiz Raja Yoga, Hatha Yoga. Sim, com Nossa, 8, 9, 10 anos de idade, né? Mal barato. maravilhoso, É, né? Um presente, mal barato, porque com certeza. E aí, e seus pais que te introduziram nesse sim, universo, sim. eles Então, faziam? Eram praticantes? Não. teve um período que eu tinha, sei lá, acho que uns 10 anos, mais ou menos. Somos 3 irmãs, né? Você é E, mais velha e eu do meio, sou eu a sou caçula. xereta. Eu sou a caçula. Sabe por que que eu faço esse programa aqui? É. Porque eu pergunto, a pessoa responde.
Aí eu pergunto um monte de coisa. Eu sou Mas é xereta. legal isso, Eu sou né? Porque às xereta. vezes. Eu sou Não, xereta. e a gente aprende, né? Aprende, sabe mais sobre o outro, histórias de vida são tão Eu interessantes. gosto. E aí eu fico analisando, mas aí ela fez essa escolha, mas aí ela era a filha mais nova, aí ela, você entendeu? Entendi. Fico brincando de analisar a gente. Me divirto. Quem trabalha com isso acaba caindo nesse lugar, né? Aí você sabe que o mindfulness vem para mim e fala assim: a gente pode imaginar, mas a gente não rotula, não tem Exato. julgamento, né? Mas é meio uma diversão minha, É, assim. Tipo, se eu imagina. acertei, ok, senão também tudo bem. Tudo bem. Ai. E aí, acupuntura, por exemplo, eu tinha muita dor de cabeça. Essa região da cabeça era um desafio. Eu saía assim, da sinusite crônica para um ATM, que saiu. Aí eu cheguei à conclusão de que eu acredito que esse é um desafio meu. E o que que me ajudou? Doim. Porque eu tomava muita medicação para dor de cabeça, achando que naquela época, assim, um Tilenol, tinha na bolsa. E aí isso me deu uma certa. O meu estômago começou a reclamar, óbvio, né? Eu fui num médico na época que ele falou assim: olha, você vai ficar um tempo sem tomar nada, nenhum remédio para dor, não, cólica zero, não vai tomar nada. Eu falei, mas nada? Ele falou, nada. Você vai aprender a lidar com a dor de outra forma. Eu falei, uau. Aí eu fui pro Duim. E aí eu aprendi. E hoje, assim, é raríssimo. Para tomar remédio de dor, eu tenho que estar assim, tipo, quase hospitalizada. Porque é um treino, né? Você traz para o seu corpo outros recursos Sim. e ele responde. Então, enfim, foi isso. Você acha que a gente considera que o nosso corpo é mais fraco do que ele é? Mais Sim, frágil do que ele é? sim, Eu tenho essa impressão também. eu tenho essa De que eu não impressão. sei se venderam essa ideia pra gente por alguma razão. Eu sei que a gente tem, né, uma fragilidade, um medo, e o corpo, em geral, ele nos surpreende, né? No geral, surpreende. Ele tem uma sabedoria natural. A gente tem que permitir o espaço para que ele mostre. Então, assim, nessa minha trajetória, né, da medicina integrativa, tal, a gente aprende lá no curso que eu fiz de formação também, o que que é a medicina popular, o que que é a medicina ayurvédica, o que que é a antroposófica, o que que é a homeopática, o que que é a chinesa. Então, você tem uma ideia, e aí o que que eu fiz? Até para eu me conhecer. Eu fiz vários tratamentos. Agora eu vou experimentar essa minha problemática. A gente sempre tem uma questão de saúde que você fala, Sim. deixa eu ver o que a Ayurveda fala sobre isso. Aí eu fui lá e fiz um tratamento. Ah, descobri uma coisa sobre mim. O que que a medicina chinesa vai falar para mim, vai me ajudar, vai me trazer de recurso? E isso a gente vai ganhando autonomia, porque Sim. você vai compreendendo melhor qual que é a dinâmica do seu próprio corpo, né? Então, te dá mais segurança, você fica mais questionador, né? Se você recebe um diagnóstico do médico, uma linha de tratamento, você fala, mas será que. Não sei se esse tratamento é muito para mim. Pode ser para o mesmo sintoma que esse que eu tô tendo, mas não é exatamente para mim. Então, a gente aprende a se cuidar melhor, né? Então, e isso está dentro do autocuidado. Quer dizer, todo mundo tem essa possibilidade, essa capacidade de ser mais responsável por si, né? Então, hoje eu trabalho com isso, eu levo isso, seja no atendimento individual ou na empresa, que eu dou consultoria também, né? Na empresa. Fico fixa nessa empresa que eu estou umas 2 vezes na semana, então contrato E fixo qual ali. que é o teu papel lá? Eu comecei lá para desenvolver bem-estar, no meio da pandemia, né? Técnicas de autocuidado, bem-estar. Eu me lembro, o convite veio assim, né, do CEO. Olha, eu não sei exatamente o que a minha equipe precisa, mas eu acho que é alguma coisa mental, né? Na psicologia, eles estão. Então a gente começou assim, uma palestra. Ah, vai ter um encerramento aqui de semestre para falar de resultados, perspectivas. Quanto tempo você precisa? Eu falei, me dá 2 horas. Então, começamos assim, e aí depois ele falou, a equipe gostou muito, eu queria uma coisa de mais longo prazo. Legal. E, enfim, tô lá. Massa, Já faz muito 4 anos, e aí ampliou os dias, e começou um trabalho legal, que aí, por exemplo, a minha formação, né, na especialização em neurociência, ela me trouxe um contorno disso tudo, porque conforme você vai indo, assim, em várias práticas, né, como é que você aprende sobre diversas práticas, algumas são sutis, né,
você coloca isso dentro de um modelo, de algo que todo mundo entende, que não se misture com uma crença, que não se misture, né? Até na psique humana, você tem linhas de pensamentos. Eu sou mais junguiano, eu sou mais freudiano, eu sou mais, né? Então, a neurociência, para mim, ela trouxe um contorno, porque você não tem... Ela tá estudando o cérebro humano, né? Somos todos humanos, temos as nossas diferenças, mas em termos de... Resolve um pouco as resistências? Muito. Eu tenho essa impressão também. Muito. Então, assim, porque tem lugares que você pode falar por um caminho e tem outros lugares que você tem que falar, né? Num caminho mais científico, que tem ali os estudos que comprovam tal. Então, me trouxe mais segurança, né? Profissionalmente falando, uma compreensão melhor quando você diz assim, para até orientativa, né? Porque eu atendo adolescentes, crianças, e o trabalho que você faz é com a família inteira. Então, ajuda nessa orientação, né, dos pais, né, desse olhar que eles têm que ter para essa dinâmica familiar e tal. Porque a criança acaba sendo, na verdade, não sei o que é vítima, mas de certa forma né, desse contexto. Rola um para-raio, né? Muito, 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 muito. Rola um para-raio ali, porque é o mais frágil, no sentido de que não pode se defender propriamente dito, né? Não vai ter argumento e tal. Então, se tiver muita crise, se tiver um ambiente muito complexo, a criança sofre muito, né? Sofre. E na minha vida pessoal, ajudou demais com os meus filhos também, né? Assim que idade como que eles estão? São duas meninas. Não, o Bernardo vai fazer 18 mês que vem. Cara! É homem, praticamente. Praticamente. E a Gabriela, 13. Como foi saber neurociência na adolescência do seu filho? Nossa, cara! Ele falava assim, lá vem você. Porque tinha... Não, lá vem você de novo. Eu falei, olha, filha, é o seguinte... Hoje você talvez fale assim, por que minha mãe foi estudar neurociência, né? Porque tinha a questão do jogo, né? A entrar na madrugada e o sistema de aprendizado, né? A neurociência me encantou com coisas que, por exemplo, funções executivas, deu nome, né? A algo que você... Talvez soubesse, mas você... intui, mas você não tinha essa clareza, né? Sim. Então, eu já ficava assim, tá faltando controle inibitório aqui. Você até brinca com a linguagem. Imagino quanto que ele não ficou ressabiado. Porque no começo ele ficou, Você mas sabe depois que ele entendeu até. O meu filho, muito recentemente, assim, ele tá com 27, né? Deve fazer uns 3 ou 4 anos, só que ele começou a reconhecer que aquilo tinha algum valor, sabe? Até então, uma coisa meio assim, ai, mãe, não aguenta, ai, mãe, de novo. Ou as pessoas falam para ele, você é filho da cara, tipo, que fala de neurociência, é isso mesmo. Tipo, e agora não, agora ele entendeu o valor, ele agora, inclusive, alguns conteúdos ele absorve e tal. Mas é difícil, né, deles compreenderem que a gente está vendo coisas porque estamos numa posição privilegiada, né? De quem já viveu, né? Exato. Quem já viveu tem o privilégio de ter alguma experiência, algum conhecimento, né? Sim. E eles têm dificuldade de entender. Quando a gente pega, como você, né, encontrou ali algum argumento, alguma pega para poder mostrar para ele aquilo que você estava querendo mostrar, você abusou, vamos dizer assim. De certa forma, sim. Porque aí não tinha qualquer contra-argumento, né? O que tem que eu sinto assim no movimento quando você é pai de jovens, né? Existe o que todo mundo está fazendo. Mas todo mundo vira madrugada jogando. Mas todo mundo pode tal coisa. Mas todo mundo... E aí você fica assim, tá, mas baseado em quê? Então, a neurociência te traz embasamento que você fala, eu sei, mas eu acho que tá todo mundo num caminho errado. Tipo assim, acho que tá erradinho. Então, vamos para não ser também, né, a chata da história. E a dona da verdade, no sentido, né, que para eles a gente já tá querendo fazer esse papel, né? Para filho, né? Para filho a gente sempre quer fazer o papel de dono da verdade, né? É duro, vai. É duro ser mãe e pai de adolescente, não é para qualquer um, não. E a pequena, como é que ela chama? O Bernardo Gabriela. E a Gabriela. E a Gabriela, você fala sobre isso também? Falo.
A Gabi, ela me pegou mais nessa fase, assim, Ela tá com 12, pela minha conta aqui, 13, 13. acabou de fazer 13. Bonitinho. Então, ela pegou mais essa fase, assim, das práticas, né, da medicina integrativa, tal, ali. Então, eu vejo ela, assim, um pouco mais aberta para receber Mais isso. integrada mesmo, né? Mas Já fez parte da vida dela, já. exato, mais do que na vida dele. Perfeito. E também o fato dele ter esse ir e vir, né, dos pais que se Sim, separaram. sim, sim, Então, sim, sim. a dinâmica é diferente. O desenvolvimento cerebral, entender as fases, me ajudou demais também a entender, né? Porque às vezes pai e mãe repete coisas e falam, mas de novo, eu tenho que falar de novo a mesma coisa. Aí você pensa, peraí, tá nessa idade, não tem ainda o cérebro totalmente desenvolvido, você vai ter que falar assim. O sistema, a maneira como a gente aprende é pela repetição. Então, Mas você vai continuar falando. Então, isso ajuda você a ter um discernimento maior, uma paciência maior. Mas quem é que tem que essa ter a palavra, paciência? É o adulto, né? essa palavra é Ali. de ouro, porque o adulto se coloca em pé de igualdade com a criança, né? É Exato. uma coisa muito louca isso. Isso é muito louco. Se coloca em pé de igualdade, porque o recurso que ele tem é o recurso que eu tenho. Então, se eu estou falando, ele, entendeu, tem que fazer, porque se fosse eu teria entendido, estaria fazendo. É. É duro. Aí a gente vê que, assim, fala-se muito, né? Escola de paz. Sim, 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 sim. Existe realmente uma necessidade, né? Eu quero instituir uma espécie de um brevet, assim, não sei se vai pegar. Como assim? Me A pessoa fala mais. tinha que ter um documento para poder separar. Deixa eu ver se eu te autorizo, né? Não, De... porque tem gente que enfia muitos pés pelas mãos, né? Sim, E sim. agora a gente está com a sociedade meio em pandarecos, vamos combinar, né? Muita gente já Infelizmente, sim. avaliando se vai ter filho ou não, ok? É. Mas a gente sabe que a grande parte das pessoas hoje que entra na maternidade, na paternidade, pode não ter visão completa do que aquilo significa, pode não ter se planejado para aquilo também, né? Com certeza. Então é difícil. E assim, eu acho que quando você tinha uma sociedade mais participativa, uma escola que tinha uma presença mais marcante, uma sociedade que seja através da igreja, ou através do clube, ou através da família, grande família, Uma né? comunidade mesmo, né? Como uma avó cheia dos netos e tal, você tinha outros parâmetros, né? Com certeza. Agora as famílias estão pequenas e isoladas. E assim, né, os pais de forma muito protetora em relação aos seus filhos, justamente por causa de quantas ameaças e medos estão rolando, né? Então, acho que a gente vive um tempo especial, sim. Precisaria que as pessoas se dessem conta da exigência, né, do tempo. Quanto mais difícil o tempo, quanto mais frio, maior tem que ser o cobertor, né? Com certeza. E hoje, ao mesmo tempo, a gente tem tanta riqueza, né, de informação. Quer dizer, você pode acessar a boa informação, fazer Pode. uso dessa Você boa acha fácil, por informação. exemplo, no tema neurociência, separar o joio do trigo? Nas redes sociais e tal. Não tem muita gente que fala besteira com muita propriedade, assim? Super, Que a pessoa. super. Se você olha e fala, nossa, Porque isso aí tá muito certo. esse é o lado que eu vejo da rede social que eu acho, assim, acho não, tenho certeza que não é justo, sabe? Porque é mais uma questão de performance, né? De eu saber falar, de eu usar técnicas de convencimento, Isso é brabo. né? Isso é muito mais forte do que o conteúdo em si. Mas aí eu penso assim, ok, a pessoa escolheu esse papel, ela está nesse papel, mas e o ouvinte? Né? Qual é o preparo que ele tem para fazer o discernimento de falar assim, não, 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 né? O senso crítico. Sim, Então, sim. como as pessoas elas estão muito consumidoras de tudo, inclusive de conteúdo, é um consumo rápido, né? Eu quero ver uma coisa rápida, eu quero já me sentir antenado sobre algo, eu quero poder falar sobre algo, mas com pouca profundidade. Então, o perder-se no meio dessa história é muito mais fácil, né? Não tenho dúvida. Para quem você recomenda a neurociência? Para quem? Sinceramente, para todo mundo. Para todo mundo, né? Assim, porque para mim é uma disciplina que deveria começar na escola, né? Neurociência tinha que começar na escola, entender essa relação, né, do corpo. Eu acho tão fantástico. Tem até uma situação que eu fiquei pensando, né, quando você me fez o convite, eu falei, foi tão interessante esse processo que aconteceu faz, sei lá, nem um mês, não, umas 3 semanas. Um passeio da escola. E, ok, tem aquela programação, viaja a semana inteira com a turma da escola, então tem lá o que põe na mala, o que não sei o quê. Eu falei, da Gabriela, eu falei,
filha, faz sua mala, né? Beleza, autonomia, ela fez bonitinho, a gente checou o que que tem e tal. Pronto, chegamos lá às 7h20, o ônibus saía às 7h30, e aí falaram, deixa a mala entrar no ônibus, o RG. Aí eu falei, eu não acredito. Falhou. Falhou. E aí, na hora, eu já comecei a sentir adrenalina, amígdala, o coração acelerou, suador de mão, quais são as alternativas? Olha, tem que ter o documento, a gente sai às 7h30. Na hora, eu peguei o carro, falei, fica com a Gabi aí, pro meu esposo, peguei o carro e levou para casa. Ele falou, você não vai chegar a tempo. Eu falei, vou pensando. E aí eu fui buscando alternativas. Pode ser uma foto. Liga pro meu filho, estava em casa ainda, tira a foto, manda para mim, manda. Deu certo? Não, tudo bem. Aí eu senti no corpo alívio. Nossa, que interessante o que está acontecendo com o meu cérebro, com o meu corpo. Aí, ok, vou voltar. Tô voltando. Não, falaram que tem que ser original. Se não for original, não vale. Eu falei, não acredito. E aí foi toda uma adrenalina até conseguir interceptar o ônibus, que foi combinado. Olha, a gente não pode esperar, então a gente compartilha o caminho e a gente vai. Nossa! E ela no carro com vocês? No Porque carro aí não com a subiu no gente. ônibus. Não. E ela passando mal. Porque aí, se você tava passando mal, ela tava passando 3 vezes Ela mal. estava muda, assim. Então foi Tadinha. interessante ver essa situação, como é que elas, né? Como é que essa situação causou, o que causou no corpo dela, sentimento e tal. Em cada um foi uma situação diferente. E você fazendo aquele processo meta-analítico ali. Meta-analítico. Depois que deu tudo certo, né? Deu tudo super certo, eu fui. Era um dia de consultoria. Cheguei lá no escritório, mas eu tava exausta. Moída. Eu falei, gente, o que é o efeito da adrenalina no seu corpo? Eu falei, meu Deus. Ela pede descanso. Ela pede repouso. Só que aí que tá um problemaço, né? A maior parte das pessoas não dá, né? O descanso. Exato. E vive pula de uma adrenalina na outra. Exato. Né? E não percebe, né? Quer dizer, eu pude... Por que eu pude perceber isso? Porque eu estudei. Boa, né? Isso. E aí eu estudei, eu percebi, já falei, Flávia, hoje é um dia que você vai fazer o que você tem que fazer e você vai se permitir o descanso, porque o seu corpo precisa disso. É isso aí. Então a gente consegue se cuidar melhor, né? Então, voltando à pergunta que você falou, neurociência tem que estar acessível para todos, né? Para todos. E foi muito bom também o curso me aproximar da realidade da educação, né? Os meus pais são da área da educação. Você tinha 30 colegas, turma 8? Mais ou menos isso, 27, 30 por aí. Todos da educação, né? Todos da educação. Acho que tinha uma musicista, uma que era uma querida. Mas a maioria da área da educação. Então, assim, de escolas privadas, de escolas públicas, né? Entender as diferentes realidades, né? Que existem nesses ambientes e tal. E o quanto, eu sempre trago esse olhar do autocuidado, né? Assim, o desejo de querer cuidar desses educadores para que eles tenham a condição de usar os melhores recursos na educação, sim. Né? Com os alunos. Então, é muito campo para ser trabalhado, é muita necessidade que ainda existe, né? Então, eu sou uma pessoa esperançosa nessa área, admiro demais o seu trabalho. Obrigada, né? querida, obrigada. E torço para que você continue, assim, né, expandindo, crescendo, podendo ajudar na educação, no corporativo, né? É engraçado também trazer um pouco da linguagem da saúde. Acho que isso é uma herança da pandemia, né? Ela teve coisas não tão boas, mas teve coisas muito boas, e uma das boas heranças, ao meu ver, é olhar a saúde mental de uma outra forma, nos ambientes Ela entrou na pauta, né? Entrou na pauta. Né? Então, uma pessoa hoje, lá no trabalho, ela se sente mais à vontade de falar assim, eu não tô bem por alguma questão pessoal, né? Lógico que tem um limite ali de falar, eu não tô bem, eu não entrego, não é disso que a gente está falando, né? Sim. Mas, assim, ter essa consideração, né? E eles recebem bem o trabalho que você faz por lá? Recebem, essa é uma outra questão. Recebem super bem e cada um responde da sua forma, né? Então, isso também é uma outra coisa, não tem, e eu sou grata a que o CEO tenha essa compreensão, porque ele falou, eu quero algo sem data definida, e isso no ambiente corporativo é muito difícil, você ter um trabalho aberto, assim,
para que permita, né, as pessoas irem se desenvolvendo. Então, o que eu trago também para os colaboradores é assim, a responsabilidade deles, né? A empresa, ela intermedia, ela é uma facilitadora no processo, ela cria que a gente tem uma vez por semana um encontro do autocuidado, logo na segunda-feira de manhã, então a gente já começa, fala sobre algum tema e a gente faz as práticas, né, respiração, meditação, entram as práticas orientais também, né, que eu uso muito para mim, então eu levo para lá, para esse ganho de autonomia em relação à saúde. E aí eu falo, gente, isso aqui é uma pitadinha, a empresa está facilitando para você, mas você é responsável por dar continuidade nisso, né? Perfeito. Você pode colocar isso quantas vezes no dia você quiser, né? A gente incentiva a prática da pausa lá, tem o dia da massagem também, né? Então, é um amadurecer, né? Agora, 4 anos estando lá, eu consigo ver o desabrochar de cada um, né? E isso é muito legal. A empresa não é grande, isso também é um facilitador. E tem um outro ponto também que, na época que eu fui empresária, você fica numa posição, né? Você ocupar uma posição de liderança numa empresa não é nada fácil, né? As pessoas trabalham, mas se sobrou um problema importante, foi todo mundo embora, ele está no seu colo, né? As decisões que você tem que tomar, muitas vezes são solitárias. Você não tem alguém do RH que vai chegar e vai te direcionar, que vai fazer avaliação, né? Então, você não tem um feedback, né? E aí, eu consegui ter um espaço para fazer esse trabalho ali também com ele. E ele foi receptivo, né? E também com as pessoas. Eu falo, você pede que a empresa te compreenda, mas... E às vezes o colaborador critica, né, as decisões de quem está na liderança. Mas e ele? Como é que você consegue ver que ele também pode falhar e ele pode errar e que está nesse lugar não é tão simples, fácil, né? Sobre este assunto, que decisão você tomaria se você estivesse na cadeira dele? E muitas vezes as pessoas não têm resposta. Não tem. Né? Não tem. Mas fica então, também, eu acho que a gente também tem uma coisa na sociedade que é assim, já que você tem poder, já que você ganha o que você ganha, então aguente. Sabe como é que é? Concordo tem um negócio com você. Meio, tem uma curiosidade. É o preço, assim, né? É o preço que você está pagando. Concordo. Querida, não sei como te agradecer, primeiro, pela sua boa vontade de estar aqui com a gente, contar essa história incrível, né? Que é uma história um pouco diferente, mas super importante também, porque traz a neurociência a um lugar que não é só você aplicar, né? Não é. De forma profissional, tem um impacto nas suas escolhas, na sua vida, na forma como cria-se filhos, na forma como se lida com RGs esquecidos. Exato, né? exato. Tudo isso está na pauta. Na sua jornada do autoconhecimento, né? É muito rico. É difícil, deve ter mais coisa, eu tenho certeza que tem mais, né? Porque é difícil falar até onde alcança. Não, e o tanto de coisas que mudaram que você não foi nem capaz de perceber, né? Porque tem uma coisa muito interessante que a gente vai mudando, quando a gente muda devagarzinho, porque a gente vai impactando com novas coisinhas e vai virando assim uma construçãozinha de areinha, né? A gente não consegue acompanhar todo o processo. Na hora que você olha, a obra está lá e fala, não, sempre esteve aí, né? É verdade. Mas foi uma construção. Eu gosto quando o aluno fala assim para mim, não sei onde foi que eu aprendi isso, mas eu sei, sabe? Sim. Eu não preciso do mérito. Sim. Né? Não preciso que me diga que foi você que me ensinou. Eu gosto quando a pessoa se apropria e começa a usar como se fosse dela. Porque aí eu acho que a gente fez o trabalho da gente mesmo. Sim, né? sim. Pessoal, vocês viram que história incrível? Mais uma pessoa que chegou, teve contato com a neurociência, conseguiu impactar a vida dela e de outras tantas pessoas, mudou a forma como ela pensa e lida com as coisas, impactou no trabalho dela. Então é isso, se você acha que neurociência é uma coisa legal, acompanhe aqui o quadro do Inspiring Brains, acompanhe o podcast, porque sempre tem alguém contando uma história que você pode se identificar. Né? Eu falar que neurociência é incrível é um pouco ridículo, porque minha vida inteira foi sobre isso. Então, eu sou muito suspeita. Mas ouvir essas pessoas que tiveram oportunidade de migrar e de entender esse lugar e que vêm aqui para contar para a gente é um privilégio que eu tenho de que as pessoas topem, inclusive tomar um chazinho de cadeira para estar aqui com vocês, tá bom, Flavinha? Muito obrigada, querida. Espero que você venha outras vezes aqui contar mais para a gente, tá bom? Com certeza. Valeu, querida. Valeu. E vocês, ó, a gente se vê no próximo. Até.